Para mim é uma honra estar aqui. Eu me sinto muito feliz de falar sobre nutrição e é um prazer realmente estar aqui com vocês. Nós vamos falar com vocês sobre o que é uma boa alimentação. Eu vou fazer umas projeções aqui e comentar essas projeções. Em primeiro lugar, eu costumo definir nutrição. Nutrição é uma ciência baseada na química que trata dos processos químicos e fisiopatológicos que transformam os nutrimentos em componentes corporais. Eu quero ressaltar aqui dois vocábulos. Eu coloquei ciência em letras maiúsculas e química em letras maiúsculas. Se nutrição é uma ciência, eu vou buscar informação sobre nutrição em livros científicos. Não é no Globo Repórter, não é na Isto É ou na Veja, desculpe essas revistas, mas não são essas revistas leigas que vão me ensinar nutrição. São informações científicas, em revistas científicas ou livros científicos. Baseado na química, porque os nutrimentos são substâncias químicas que sofrem transformações químicas no organismo. Então, uma formação de química é muito importante para aqueles que trabalham em nutrição. Vocês me desculpem eu falar nutrimentos, mas muitas vezes muita gente usa nutrientes, que é a mesma coisa. Mas nutriente é mais um adjetivo, né? Substância nutriente. Então, eu uso a palavra nutrimento, mas significa nutriente também. Então, vamos em frente. Eu costumo começar falando sobre as funções dos alimentos. O alimento, ele exerce 3 funções no organismo. O suprimento de substâncias essenciais, fonte de energia e fonte de prazer. O alimento contém substâncias que nós não conseguimos fabricar, então tem que vir da dieta. O exemplo mais comum é da vitaminas e sais minerais, o exemplo mais óbvio. Mas muitas substâncias que existem nos alimentos e são componentes do nosso corpo, então esses alimentos fornecem essas substâncias essenciais. E o alimento é fonte de energia. O animal, ele funciona como uma máquina qualquer. Precisa de uma fonte de energia. E no caso do animal, a fonte de energia é o alimento. Então, nós temos que prover as necessidades energéticas do ser humano, dando uma dieta que contenha a quantidade de energia necessária. E o alimento é fonte de prazer. Eu costumo dizer que é uma função muito importante e eu cito um dado histórico. O que os europeus buscavam no caminho das Índias no século XV? Eles enfrentavam as tormentas na costa oeste da África, eles enfrentavam os canibais, caso houvesse naufrágio, enfrentavam uma doença chamada doença dos marinheiros, que depois eles descobriram que é o escorbuto, a deficiência de vitamina C, que fazia com que muitos marinheiros não chegassem ao destino. E eles faziam tudo isso, e eles iam buscar o caminho das Índias, não era para matar a fome, não. Eles iam atrás das especiarias. Então, nós temos que valorizar o prazer que o alimento nos confere. Eu brinco muito aqui com os pacientes. No meu consultório, as pessoas que vão para perder peso, eu nunca mandei comer cream cracker. Aquilo é horrível. Cream cracker é gostoso, um lambuzado de manteiga, de margarina, ou de maionese, ou de geleia, né? Gelatina. Bom, eu sempre começo as minhas palestras usando uma palavra mágica que é a programação. Todos nós somos programados. No momento da concepção, nós adquirimos uma carga genética que predisse e ainda vai predizer uma série de coisas que vão ocorrer no nosso corpo. Por exemplo, nós temos um gene que pode prever que esse indivíduo seja diabético. Então, isso é que a gente chama programação. E a programação está ligada à alimentação e ao estilo de vida. Então, se o indivíduo tem um gene por diabetes, por exemplo, se ele tiver um estilo de vida adequado e uma alimentação adequada, esse gene nunca vai se expressar. Ele tem o gene, mas não manifesta a doença. Na programação, nós temos esses componentes aí. A parte da alimentação, que nós vamos dar mais ênfase a ela aqui,
Energia, o alimento fornece energia, proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, vitaminas, sais minerais e água. E a outra parte da programação é o estilo de vida. Exercício físico é muito importante, nós vamos ressaltar a importância aqui do exercício físico, tabagismo e abuso do álcool. Então, isso é que a gente chama de programação. Então, vamos começar a dar um exemplo muito interessante de programação. Isso aqui é um artigo da revista Science, do Walter Willett. O Walter Willett é diretor do Laboratório de Nutrição da Harvard. Vocês vejam que coisa mais interessante. Se o indivíduo tem tendência para o diabetes, ele tem, olha aqui, ó, 90% de chance de não se tornar diabético se tiver um estilo de vida adequado. Aquilo que eu falei, o gene do diabetes fica adormecido. Ele tem 80% de chance de não contrair doença coronariana se ele tiver um estilo de vida adequado. 70% do chamado derrame cerebral, acidente vascular cerebral, e 70% de câncer do colo. Então, vocês veem a importância do estilo de vida na prevenção de doenças, que muita gente relega isso a segundo plano. Eu dou um exemplo aqui dessa. Isso aqui é um livro que chama Ambiente na Infância e Doença no Adulto. Eu dou esse exemplo que é muito interessante. Aqui é a mortalidade por doença cardíaca isquêmica, de acordo com peso ao nascimento e peso com 1 ano de idade. Então, vocês observem, se a criança tem peso abaixo da média, ao nascimento, e peso abaixo da média também, com 1 ano de idade, se nós atribuímos a mortalidade no adulto, e 100 de doença cardíaca isquêmica, se ele tem o peso acima da média, nasce com peso acima da média, o número 100 baixou para os 58%. Mostrando que a programação inclui a vida intrauterina. O que aconteceu no útero das nossas mães programou-nos para uma série de doenças na idade adulta. Se a criança nasce com peso dentro da média, vocês veem que não há alteração na mortalidade. E se ela acha que nasce com peso acima da média, o número 100, que era para aquele que nasceu com baixo peso, baixou para 53. Então, só o fato de ganhar peso na vida intrauterina já diminuiu em 47% a probabilidade de ter doença cardíaca isquêmica na idade adulta. Eu acho essa tabela interessante, que mostra a programação na vida intrauterina e com 1 ano de idade. Isso aqui é meio complicado, vamos pular isso aqui. Então, vamos falar um pouco sobre energia. Aqui dentro daqueles itens, dentro da função do alimento, né, fornecer energia. As proteínas fornecem 4 calorias em cada grama. As gorduras fornecem 9 calorias em cada grama. O carboidrato, 4 calorias em cada grama. E o álcool, 7 calorias em cada grama. Não é o álcool, não é a bebida alcoólica, é o álcool. Então, se a cerveja tem 6% de álcool, e se o vinho tem 12% e os destilados têm 40%, é só fazer as contas. Mas vamos ressaltar 2 números aqui. Se proteínas fornecem 4 calorias, se carboidratos fornecem 4 calorias, quem foi que inventou que doce engorda e queijo não engorda? O queijo é construído por proteínas, 4 calorias. O doce é construído por carboidratos, 4 calorias. O nosso organismo não distingue a caloria oriunda da proteína, daquela da gordura, do carboidrato ou do álcool. Nosso corpo funciona como fogão a lenha. O que você puser lá dentro queima. Então, não existe alimento que engorde, não existe alimento que emagreça. O que engorda é a quantidade. A pessoa, para emagrecer, não precisa se privar de nada, desde que ela reduza as quantidades. Então, eu tenho aqui uma curva muito interessante sobre essa programação. Então, nós temos aqui os animais que existe uma
recomendação para nós comermos, restringir as calorias das dietas. Essa experiência com animais que comem, que restringem, que têm a dieta, comem menos, vamos dizer assim, em termos mais populares, se o animal come normalmente, ele começa a morrer aos 20 meses de idade. Quando nós chegamos nos 42 meses de idade, todos aqueles animais que estavam comendo à vontade já tinham falecido. Aqueles que estavam em restrição calórica sobreviveram mais. Alguns chegaram até 57 meses de idade. Então, comer menos aumenta a longevidade. Isso são experiências com animais que podem ser transpostas para seres humanos. Porque o camundongo e o rato, que são os animais que a gente usa em laboratório para estudar a nutrição, a necessidade nutricional do camundongo e do rato são semelhantes a de seres humanos. Tudo que se obtiver no laboratório com ratos ou com camundongo, nós podemos transpor para seres humanos. Então, o rato, especialmente, que cresce mais rapidamente, ele é muito usado em experiências de nutrição. E vamos ver, então, esse problema da ingestão de alimento na longevidade. Aqui são experiências com macacos rezos. Esses macacos aqui da coluna da esquerda, eles estavam na dieta normal. Eles comiam 688 calorias por dia. Já o macaco, em restrição calórica, comia 477 calorias por dia. O peso corporal desse macaco era 31 libras, aqui 21 libras. Eram mais magros. A porcentagem de gordura, 25% no animal controle, aquele em restrição calórica, é 10%. E, assim, a pressão arterial, nível de glicose, nível de insulina e nível de triglicérides favoreceram todos esses parâmetros, foram favorecidos com a restrição calórica. Você vê que o nível de glicose, a pressão arterial no macaco em restrição calórica, são números muito menores do que aqueles comendo à vontade. Esses animais do cativeiro, eles vivem cerca de 30 anos. E a longevidade maior da restrição calórica é atribuída aos chamados radicais livres. Muita gente sabe o que é radical livre, mas para aqueles que não se lembram, radical livre é um radical que tem um elétron desemparelhado. E esse radical, ele reage com a primeira molécula que ele encontra, que ele é altamente reativo. Os radicais livres estão ligados à etiologia de câncer, etiologia de doença cardiovascular, de doença de Parkinson, diversas outras doenças. Isso é atribuído à formação de radicais livres nas mitocôndrias, que são organelas dentro das células. Então, aquele animal que estava em restrição calórica tem uma produção muito pequena de radicais livres. Ao passo que aqueles que estavam comendo à vontade, uma formação muito grande de radicais livres. Agora, esse é o aspecto dos animais que estavam comendo à vontade e o aspecto dos animais que estavam em restrição calórica. Vocês veem que esses animais são, na mesma idade, hein? Eles são muito mais saudáveis. Olha a pelagem desse animal que está comendo à vontade, como é que está bem defeituosa aqui e perfeita aqui nos animais em restrição calórica. O mais interessante, a longevidade. Os animais que estavam, os animais controle, 11 deles já haviam morrido, que estavam comendo à vontade. Quando essa experiência foi encerrada, 11 tinham falecido e apenas 7 daqueles que estavam em restrição calórica. Isso aqui é somatório de macho e fêmea. Mas o mais interessante são as doenças crônicas degenerativas. Câncer. 8 animais que estavam comendo à vontade já tinham câncer. Apenas 4 daqueles em restrição calórica. Doença cardiovascular. O placar foi 4-2, favorecendo os animais em restrição calórica com dois eventos de doença cardiovascular. Mas o mais interessante é a resistência à insulina, que é a glicorregulação. 17 animais que estavam comendo à vontade já tinham problemas de controle da glicemia. E nenhum animal que estava em restrição calórica tinha problemas.
Aqui a somatório dessas 3 doenças crônicas degenerativas. Apenas menos de 20% dos animais comendo à vontade que estavam isentos dessas 3 doenças, ao passo que 70% daqueles que estavam em restrição calórica estavam livres dessas doenças. Então, comer menos, tudo indica, aumenta a longevidade de seres humanos. Aí vocês me perguntam, e seres humanos? Claro que nós não podemos fazer essa experiência com seres humanos, a ética não permitiria. Mas acontece que na ilha de Okinawa, que é uma das ilhas do Japão, é uma ilha onde tem o maior número de centenários do mundo, em proporção. Nessa ilha de Okinawa, eles comem as mesmas comidas que os outros japoneses comem em outras ilhas. Mas por uma questão de tradição, eles comem menos. Eles comem cerca de 70% do que os japoneses de outras ilhas. E é o maior índice de longevidade que existe no globo. Até o sistema nervoso central é afetado. Olha o número de neurônios naqueles animais que estavam comendo à vontade, muito menor do que aqueles que estavam em restrição calórica. Isso no putamen, que é uma organela lá do cérebro. Então, até o número de neurônios é favorecido com a restrição calórica. Então, vamos falar um pouquinho sobre as recomendações dietéticas. Aqui são 9 recomendações, nós vamos discorrer rapidamente sobre cada uma delas. Fluoreto. O fluoreto é importante na prevenção de cárie dental. Acontece que nossa água já é fluoretada, a Copasa já resolveu esse problema para nós. Claro que se a Copasa o fez, foi seguindo uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Nós não devemos tomar suplementos dietéticos. Não há nenhuma necessidade de suplemento dietético, a não ser quando há indicações. Por exemplo, a reposição de cálcio após a menopausa para evitar a osteoporose, isso é uma recomendação, normalmente, que os obstetras fazem. Mas para o indivíduo, em geral, não há nenhuma necessidade de a gente tomar vitamina de produto farmacêutico. Os alimentos contêm tudo o que a gente necessita. Nós devemos manter a ingestão adequada de cálcio. Isso é para nos prevenirmos contra a osteoporose. Nós não devemos abusar do sal de cozinha. O sal em excesso, ele pode precipitar o aparecimento da hipertensão arterial e ele aumenta o risco de câncer de estômago. Então, nós não devemos abusar do sal de cozinha. O consumo de álcool não é recomendado. Nunca se deve recomendar o consumo de álcool, que trata-se de uma droga que pode causar dependência. Mas beber moderadamente não causa problemas maiores. Exercício físico, nós vamos falar só daqui a pouco sobre exercício físico. Então, nós vamos nos deter mais aqui nas gorduras, proteínas e frutas e hortaliças. E carboidratos também, né? Isso aqui são os benefícios do exercício físico que eu ressalto. São 20 e tantos benefícios que o exercício físico traz para a saúde. Se vocês olharem bem, praticamente para tudo que o exercício físico é bom. Na prevenção de câncer, de diabetes, depressão, de catarata, prevenção de infecções, degeneração macular, anti-envelhecimento, demência, regulação do sono, desempenho sexual. Eu costumo brincar muito com os meus pacientes, o melhor dia para começar exercício físico foi ontem. Nós já devíamos fazer exercício, nós não devemos parar. Né? Eu, pessoalmente, eu faço academia 3 vezes por semana e uma vez por semana eu vou ao Pilates. É claro que nessa quarentena, na minha idade, eu não estou fazendo a academia, mas eu estou indo ao Pilates toda semana. Então, o exercício físico é fundamental. Nós temos uma tendência a nos economizar, né? Economizar energia. É o contrário. Né? A pessoa deve sempre fazer exercício em vez de se poupar. Isso aqui é uma charge que apareceu em uma revista, que eu assino. É um discurso entre membros da Sociedade Humana de Conversão de Energia. Sociedade de Conversão de Energia Humana. Então, são 2 indivíduos que estão em frente da televisão,
comendo e bebendo. Aí um pergunta para o outro, nós devemos ir lá fora para ver se está chovendo? Falou, não, vamos chamar o cachorro. Se ele aparecer molhado é porque está chovendo. Quer dizer, em vez dela ir lá fora para ver, preferiu chamar o cachorro. Isso aqui é a tendência que nós temos, a sarcopenia, a diminuição de músculo que nós temos com a idade. A partir dos 30 anos, nós começamos a perder massa muscular. Mas quando chegamos aos 90, nós já perdemos cerca de 30% da nossa massa muscular original. Essa é a tendência normal de seres humanos. Aqui, homens e mulheres, né? Representado por X ou por uma bolinha. Mas se o indivíduo pratica atividade física, ele não tem essa sarcopenia, essa perda de massa muscular. Então, a atividade física tem essa grande vantagem também, nos preservar a massa muscular. Vamos falar um pouquinho sobre gordura na dieta. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é diminuir o consumo total de gordura, diminuir o consumo de gordura saturada e diminuir o consumo de colesterol. Vamos ver por que isso. O excesso de gordura na dieta leva à obesidade. Nós mostramos que a gordura produz 9 calorias em cada grama, carboidratos e proteína produzem cada um 4 calorias em cada grama. Então, países onde a obesidade tem uma prevalência muito elevada, são países onde o consumo de gordura é muito elevado. É o caso dos Estados Unidos, a Inglaterra e outros países desenvolvidos. Já no Oriente, em que a base da alimentação é o arroz, esqueci de desligar. Como é que desliga isso? Desliga para mim, eu não sei mexer com isso. Já no Oriente, em que a base da alimentação é o arroz, alimento rico em carboidrato, a incidência de obesidade é muito pequena. E o excesso de gordura na dieta também predispõe a diversos tipos de câncer. Câncer do intestino grosso e outros tipos de câncer. Isso tudo eu mostro no consultório com figuras, né? As gorduras têm diversos componentes. Nós temos a gordura é constituída por um ácido graxo, que a gente chama, ácido graxo e o glicerol. Esses ácidos graxos têm diversas categorias. Eles podem ser saturados, de cadeia curta, ou o chamado ômega 3, ômega 6, ômega 9, e o ácido graxo trans. De onde vem essa denominação ômega 3, ômega 6, ômega 9? Esses ácidos graxos, eles têm um número grande de átomos de carbono, suponhamos, 18 átomos de carbono. E a gente costuma chamar o último ácido, o último carbono, de ômega. Então, quando eu falo ômega 3, significa que a primeira dupla ligação da cadeia ocorre no terceiro carbono a partir do último, ou no sexto, no caso do ômega 6, ou no nono, no caso do ômega 9. Daí vem essa denominação ômega 3, ômega 6, ômega 9. Os ácidos graxos de cadeia curta, eu vou falar sobre eles um pouco agora, porque acho que eu não tenho lá na frente um slide sobre ele. Os ácidos graxos de cadeia curta são ácidos principalmente butírico, de baixo peso molecular. E eles são muito importantes na prevenção de câncer do intestino grosso, porque a nossa microbiota intestinal produz esse ácido graxo de cadeia curta, que previne contra câncer. É o caso do ácido butírico, que existe em grande quantidade na manteiga. Então vamos ver os ácidos graxos saturados. Bom, primeiro eu vou falar sobre a gordura trans. Porque a gordura, ela pode ser cis ou trans se a cadeia vai para o mesmo lado de onde ela veio ou se vai para o lado contrário. No caso do trans, vai para o lado contrário. A gordura trans, ela aumenta os níveis de LDL, que é o colesterol ruim, e diminui os níveis de HDL, que é o colesterol bom. Essa gordura trans ela está sendo estigmatizada. Existe uma norma que a Anvisa estabeleceu aí alguns anos atrás, obrigando a rotulagem de gordura trans. Existe uma tendência dos Estados Unidos de proibir
gordura trans? Porque no processo de industrialização da gordura, muitas vezes formam-se esses ácidos graxos trans. Então, existe uma tendência muito grande à proibição dessa gordura trans. Porque a gordura saturada, ela aumenta os níveis de LDL, o que é prejudicial, mas elas não alteram o HDL, que é o chamado colesterol bom. Já a gordura trans, além de aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, abaixa os níveis de HDL, que é o chamado colesterol bom. Então, nós devemos tomar cuidado na rotulagem de não consumir, olhar o rótulo dos alimentos e não consumir gordura trans. Vamos falar um pouquinho sobre o ômega 9. O ômega 9 ele existe em grande quantidade no azeite de oliva e também no óleo de canola. Ele inibe a ativação endotelial, tem uma proteção protetora contra a aterosclerose, melhora a resistência à insulina e diminui o risco de câncer. Então, pacientes diabéticos são aconselhados a usar gordura que contenha um teor maior de ômega 9. Nós voltaremos a essas gorduras daqui a pouco. Os ácidos graxos saturados, eles têm um inconveniente de aumentar os níveis de LDL, que é o chamado colesterol ruim. E o ômega 6 diminui os níveis do LDL. Então, quando o óleo de soja, milho e girassol, os óleos de soja, milho e girassol surgiram nos anos 70, substituindo a banha suína ou a gordura de coco, isso trouxe um benefício muito grande em termos de nutrição, porque diminuiu o risco de aterosclerose, porque aumenta os níveis do LDL. Mas, em excesso, eles promovem o câncer. Então, nós temos dados mostrando isso, que o excesso de ômega 6 pode promover o câncer. O ômega 3 existe em grande quantidade nos óleos de peixes marinhos. O esquimó, ele não tem doença cardiovascular. Isso é atribuído ao excesso de ômega 3 que eles comem, porque eles existem em grande quantidade nos peixes marinhos. Mas, como eu disse, ômega 3 significa a primeira ligação ocorre no terceiro carbono a partir do último. E nós temos aqui 3 exemplos de ômega 3. Um é o ácido linolênico, que tem 3 duplas ligações, então aqui C18, 3, ômega 3. Então a família é sempre do ômega 3. Só que esse aqui tem 18 átomos de carbono e a primeira dupla ocorre no terceiro. O eicosapentenoico tem 5, quer dizer, são 3 duplas ligações e é o ômega 3. O eicosapentenoico tem 20 átomos de carbono e 5 duplas ligações. E o dodecosapentenoico tem 22 átomos de carbono e 6 duplas ligações. Esses 2 últimos é que ocorrem nos óleos de peixe. E o peixe não sintetiza esses ácidos. Ele só obtém do plâncton marítimo. Então, o peixe de água doce não tem esses ácidos graxos. O peixe de água salgada é que tem esses ácidos graxos. E eles é que protegem os esquimós contra doenças. Esquimós não, pessoas que consomem o ômega 3. E então veio a lenda de que o linhaça, o óleo de linhaça virou moda, porque é o ômega 3. Mas acontece que a nossa capacidade de converter nesse é menos de 1%. Então, se alguém está comendo linhaça, achando que tem os benefícios que o esquimó tem, está enriquecendo o fabricante ou o distribuidor de linhaça. Esse ômega 3 não se converte nesse aqui. E esses aqui que são os benéficos, né? que tem nos óleos de peixe. Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para nós comermos peixes marinhos pelo menos 2 vezes por semana. Mas acontece que o peixe marinho no Brasil é muito caro, porque a costa brasileira não é piscosa. Para ela ser piscosa, ela tem que ter um fenômeno chamado da ressurgência, que é uma praia muito longa em seguida de um abismo. As correntes marinhas vêm e levantam os nutrimentos e os peixes vêm comer. Então, o Peru, toda a costa do Peru, tem esse fenômeno da ressurgência. Então, por isso que a economia toda do Peru é baseada no pescado. No Brasil, em apenas 2 locais nós temos esse fenômeno da ressurgência, que é em Cabo Frio e uma praia lá no Rio Grande do Sul. Então vem aquela canção do Caymmi, né? Minha jangada vai sair para o mar,
tem que ir lá longe para pescar. E lá no Peru não precisa ir tão longe. Vamos ver as ações benéficas desse ômega 3 dos peixes marinhos. Previne contra câncer, previne contra a aterosclerose, é usado no tratamento da artrite reumatoide e melhora os estados depressivos. Eu tenho uma série de trabalhos que eu mostro no meu consultório os benefícios do ômega 3 na saúde. E o ômega 3 diminui os níveis de citocinas inflamatórias, diminui a agregação das plaquetas, diminui a pressão arterial, aumenta a sensibilidade à insulina, aumenta a fluidez das membranas celulares e diminui os níveis de VLDL. Eu tenho aqui no livro a composição dos produtos que estão aí no comércio. Então, vamos examinar essa figura aqui e explicar cada uma desses riscos, né, vamos dizer assim. Esses quadriculadinhos são aqueles malditos saturados que aumentam o colesterol. Então, você vê que o pior de todos é a gordura de coco. A gordura de coco é a pior de todas. Eu tenho um artigo, eu faço uma palestra de vez em quando sobre mitos e crendices em nutrição, e eu publico, eu mostro o título de uma revista britânica de nutrição que diz: gordura de coco, uma ideia maluca. Quer dizer, isso é maluquice. É a pior gordura que tem, é a gordura de coco. Depois nós temos aqui a manteiga, nós temos a manteiga de cacau, dendê, etc. Aqui nós temos o sebo de boi e a banha suína. Quando nós chegamos no azeite de oliva, predomina nele o ômega 9, que é aquele que protege os povos mediterrâneos. A dieta mediterrânea é considerada a mais sábia do planeta. E eles cozinham com azeite de oliva, que é o ômega 9. Mas a dieta mediterrânea não se resume ao azeite de oliva. Eles comem também muita fruta, muita hortaliça, pouca carne vermelha, mais peixe e derivados, frutos do mar, e o vinho tinto em doses moderadas, né, que é considerado benéfico. Soja, milho e girassol são ricos em ômega 3. O açafrão não tem aqui no Brasil, comercial, mas soja, milho e girassol são ricos em ômega 6, que ajuda a baixar o colesterol. Mas o mais bem equilibrado que está no comércio é o óleo de canola. Canola é o que tem mais ômega 9, só secundado aqui pelo azeite de oliva, e aí tem ômega 6 e ômega 3. Então é o óleo mais bem recomendado aqui, que é o óleo de canola. Não sei se vocês sabem o que é canola. Canola é uma planta nativa da Índia chamada cousa. A cousa é uma planta da família da mostarda, das crucíferas. Aquela mostarda que nós usamos no cachorro-quente, né, é a semente da mostarda. E a canola tem uma sementinha que dá esse óleo também. Mas só que, como é a mostarda, a canola é amarga. Acontece que no Canadá, não por engenharia genética, mas selecionando plantas, cruzando plantas, eles obtiveram um grão de cousa com baixo teor de ácido erúcico, que é o ácido que dá o amargo da mostarda. Então, canola é uma sigla, Canadian Oil Low Acid. É um óleo desenvolvido no Canadá com baixo teor de ácido erúcico, né? Então, vamos falar sobre as proteínas na alimentação. Elas fornecem aminoácidos essenciais, fonte de nitrogênio e fonte de energia. A proteína é um polímero, ela é constituída de moléculas subunidades que chamam aminoácidos. Esses aminoácidos ligam-se uns aos outros, na chamada cadeia ligação peptídica, formando uma cadeia de 200, 250 aminoácidos. Nós temos proteínas enormes no nosso corpo. Quando nós ingerimos a proteína, nós digerimos e absorvemos os aminoácidos. E com esses aminoácidos, nós fabricamos as nossas proteínas. Nós não temos proteína de ovo no nosso corpo. Nós digerimos, temos proteína que foram feitas a partir dos aminoácidos, vamos pôr no caso, derivados do ovo. Então, nós temos na natureza 20 aminoácidos, dos quais 9 são essenciais. Isto é, nós não conseguimos fabricar, tem que vir da dieta. E são os produtos animais o veículo desses aminoácidos essenciais.
Então, quando eu como carne, tomo leite ou como ovo, eu já estou comendo os aminoácidos essenciais equilibrados. Outra função das proteínas é fornecer nitrogênio. Todo o nitrogênio que nós temos no nosso corpo, toda a substância nitrogenada no nosso corpo, ela veio de aminoácido. Nós, por exemplo, se nós ingerirmos ureia, o nitrogênio da ureia não é utilizado, mas o do aminoácido é. Então, todo o nitrogênio, repetindo, foi derivado de aminoácido. E, além disso, as proteínas fornecem energia, como eu disse, 4 calorias por grama. Elas acabam caindo, os derivados da proteína acabam caindo lá, para quem se lembra, no ciclo de Krebs, e produzem energia. Nós devemos ingerir proteína em níveis moderados. A Organização Mundial de Saúde, houve uma época... Obrigado. Que a Organização Mundial de Saúde achava que a necessidade de proteína era 2 gramas por quilo de peso. Então, o pessoal começou a trabalhar em produção de proteínas. Houve uma época que começaram, eu até embarquei nessa também, fiz pesquisa, em proteína microbiana. Se você imaginar que uma bactéria dá uma geração a cada 2 horas, significa o quê? Eu tenho um boi, 2 horas depois, 2 bois. Duplicação de massa. Então, é um potencial muito grande essa proteína microbiana como fonte de proteína. E outra proteína também, com a qual nós trabalhamos também, e era moda na época, vamos dizer assim, é a proteína de folha. Eu cheguei a organizar um congresso internacional aqui sobre proteína de folha lá no CETEC. Mas acontece que a Organização Mundial de Saúde depois voltou atrás e viu que a nossa necessidade de proteína é muito pouco, é 0,75 gramas por quilo de peso ideal. Então, se nós pegamos um indivíduo de 70 quilos, nós multiplicamos por 0,75, nós ficamos com 56 gramas de proteína por dia, mais ou menos. Vamos arredondar para 60. E desses 60 gramas de proteína, basta 1/3 de origem animal, 20 gramas. Então, com um bife de 100 gramas, com um pedaço de carne de 100 gramas, eu tenho satisfeito a minha necessidade de proteína, que nós não devemos abusar da proteína. Porque o excesso de proteína animal na dieta predispõe a cálculos renais, a aterosclerose, a doença de Alzheimer e a câncer. E todo alimento que a gente ingere tem proteína, praticamente. E todo alimento foi ou é um ser vivo. E proteína é uma molécula essencial à vida. Mas, particularmente, os grãos são ricos em proteína. Os cereais têm muita proteína e as leguminosas também têm muita proteína. Eu vou contar uma história para vocês. Tem um professor em Ribeirão Preto, que é o guru da nutrição do Brasil, o professor Dutra de Oliveira, e eu devo muita obrigação a ele, porque quando eu comecei a trabalhar em nutrição, ele me ajudou muito, me estimulou muito, e além disso, ele treinou diversos membros da minha equipe, foram para Ribeirão Preto receber um treinamento em nutrição. O professor Dutra publicou um trabalho, alguns anos atrás, mostrando que pessoas adultas, trabalhadores da região canavieira de Ribeirão Preto, chamados boias frias, eles foram colocados no hospital e alimentados com uma dieta cuja fonte de proteína era apenas arroz e feijão. Porque os cereais, aveia, centeio, arroz, milho e trigo, eles são deficientes em nenhum desses aminoácidos essenciais que chama lisina. As leguminosas, que são feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, amendoim, gergelim, aqueles alimentos que dão em fava, pertencem a uma família de plantas que chama leguminosas. No Brasil, por alguma razão, legume virou hortaliça. Mas se você falar legume em inglês, eles vão entender feijão. Se você falar em francês legume, eles vão entender feijão. Mas no Brasil, deturpou-se esse vocábulo, né? Mas então, as leguminosas são deficientes de metionina. Mas as leguminosas, elas são ricas em lisina. Então, quando nós comemos arroz com feijão, nós estamos fazendo o que se chama complementação. Nós estamos complementando as proteínas do arroz com a lisina que veio do feijão.
Não é à toa que muitos povos têm o hábito de comer cereal com leguminosa todo dia. No México e na América Central, eles comem milho com feijão todo dia. Fubá, né, com feijão todo dia. No Brasil, a cultura consagrou o arroz com feijão. Em algumas regiões da África, eles comem sorgo, que é um cereal, com lentilha ou com ervilha. E no Oriente Próximo, entre os árabes, eles comem trigo com grão de bico. Então, essa mistura de arroz com feijão é uma mistura sábia. E o professor Dutra de Oliveira, na época que ele fez esses trabalhos mostrando que arroz com feijão eram suficientes para manter boias frias e criança em idade pré-escolar, em termos de aporte de proteína, ele foi para Brasília vender a ideia. Olha, se o governo subsidiar o plantio de arroz e feijão estarão baratos no comércio, o povo come e vai ficar bem nutrido. Não deram a mínima atenção a ele para variar. Bom, vamos pular isso aqui que não tem muita importância. Vamos falar um pouquinho sobre os carboidratos. Nós temos dois tipos de carboidrato na dieta: carboidratos simples e complexos. Isso é de acordo com o peso molecular dele, com o tamanho da molécula. Carboidrato simples, o exemplo maior é o açúcar. O açúcar consiste de uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose. Quando nós ingerimos o açúcar, nós digerimos, absorvemos a glicose e absorvemos a frutose. Outro carboidrato simples é a lactose, que é o açúcar do leite, que consiste de uma molécula de galactose ligada a uma molécula de glicose. Quando nós ingerimos a lactose, nós digerimos, absorvemos a glicose, absorvemos a galactose. Caso a pessoa não fabrique essa enzima, ela fica intolerante à lactose. Então, ele não digere a lactose. Essa lactose vai chegar lá no intestino grosso, que é povoado de micro-organismos, e os micro-organismos vão fazer uma festa. Então, vão produzir gases, flatulência, e dores abdominais e até diarreia. Então, quando se detecta a deficiência de lactose, é só retirar a lactose da dieta. Nós já temos aí leite sem lactose, né? Esse carboidrato, aí o efeito do carboidrato na dieta leva a um parâmetro que a gente chama de índice glicêmico e carga glicêmica. Índice glicêmico é quanto que a glicose se eleva no sangue quando nós comemos uma quantidade de alimento que contenha 50 gramas de carboidrato. Então, pacientes diabéticos são aconselhados a evitar alimentos com alto índice glicêmico. Para vocês terem uma ideia dos alimentos, o alimento com maior índice glicêmico, eu tenho uma tabela que eu distribuo para os pacientes, é a batata. Essa batata que a gente chama de inglesa, né, que na verdade era originária das Américas, mas ficou popular na Irlanda, então chama batata inglesa, é o pior alimento que o diabético pode comer. É pior que o açúcar para o diabético. E a carga glicêmica é quanto que a glicose se eleva quando nós comemos uma porção de 100 gramas do alimento. Por exemplo, eu dou um exemplo lá para os pacientes, eu tenho uma tabela que eu distribuo para os pacientes. O índice glicêmico da abóbora é muito grande, mas a carga é muito baixa. Significa o quê? A abóbora tem, vou voltar ao que é índice glicêmico. Quanto que a glicose se eleva quando eu como uma quantidade de alimento que contenha 50 gramas de carboidrato. Só que para eu comer 50 gramas de carboidrato de abóbora, eu tenho que comer quase 1 quilo. Eu como isso tudo? Não. Então a carga glicêmica é baixa. Mas na maioria das vezes, os dois parâmetros, índice glicêmico, são paralelos. Alimentos com índice glicêmico elevado também têm carga glicêmica elevada. Agora nós vamos falar sobre as frutas e hortaliças. Nós devemos ingerir diariamente 7 ou mais porções de uma combinação de frutas e hortaliças, ênfase em verdes e amarelas, e frutas cítricas. O que é uma porção? Eu costumo dizer, porção é um punho cerrado ou uma mão cheia. Uma laranja é uma porção. Um punhado de couve é uma porção. Uma maçã é uma porção. Um cacho de uva é uma porção. Então, nós devemos comer 7 ou mais porções de uma combinação. Eu não gosto de dar exemplo meu, mas eu como 5 frutas por dia, 5 frutas diferentes. Num país como o Brasil, comer a mesma fruta 2 vezes ao dia, eu devia estar na cadeia.
Quer dizer, com a variedade de fruta de que nós dispomos, é um absurdo a gente repetir. E eu como também muito capim, né? Muita hortaliça na salada, ou mesmo hortaliça refogada. Então, pelo menos 7 ou mais porções de uma combinação. Vamos ver a importância das frutas e hortaliças na alimentação. Elas são fontes de vitaminas, sais minerais, fibras e fitonutrimentos, que a gente chama também de fitoquímicos. Então, a importância de variar as frutas e hortaliças é porque uma fruta tem mais vitamina C, por exemplo, a outra tem mais potássio, a outra tem mais cálcio, a outra tem mais vitamina B1, a outra tem mais vitamina A. No caso da cenoura, por exemplo, tem muita vitamina A, as folhas verdes têm muita vitamina A, provitamina A, né, carotenos, que vão se converter em vitamina A. Então, é muito importante a gente variar a alimentação. E num país como o Brasil, com a variedade de fruta que nós temos, nós podemos nos dar o luxo de variar essas fontes de frutas, né? Esses alimentos contêm fibras. Fibras são moléculas grandes, que a gente chama polímeros, que não são digeridas. Da mesma forma que a fibra entra na boca, ela chega lá no intestino grosso. E lá no intestino grosso, algumas fibras são fermentadas, vão servir de alimento para a nossa microbiota intestinal. São as chamadas fibras solúveis. E são as beta-glicanas, as pectinas, as gomas e as mucilagens. Isso parece dinamarquês, parece uma linguagem estranha, mas vou explicar para vocês. A beta-glicana existe em grande quantidade na aveia, no milho. As pectinas existem em praticamente todas as frutas e hortaliças. Por exemplo, aquela parte branca da laranja é pectina pura. Nós nunca devíamos chupar a laranja, é comer com a parte branca. O que eu faço toda manhã, eu descasco a laranja e não sobra mais nada. Não é comer só, deixar a mamucha fora, mas chupar a laranja e comer com a parte branca. Maçã, pera, frutas carnudas e viscosas, mamão, são ricas em pectinas. As gomas existem em grande quantidade nas leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja. As mucilagens constituem aquela baba do quiabo, do ora pronobis, da taioba. Então, essas fibras solúveis, elas ajudam a baixar os níveis de colesterol no sangue e diminuem os níveis de absorção de glicose. Porque, tornando o alimento mais viscoso, a digestão e a absorção da glicose vão ser mais lentas. Então, pacientes diabéticos têm recomendação formal para carregar a mão em frutas solúveis, em fibras solúveis. E essas fibras sequestram o colesterol, o termo técnico é esse mesmo, que não é uma ligação química, e aumenta a excreção de colesterol nas fezes. Então, pacientes hipercolesterolêmicos também são aconselhados a ingerir alimentos ricos em fibras solúveis. Então, essa fibra solúvel vai contribuir também para equilibrar a nossa microbiota intestinal. Vocês não calculam, talvez tenham visto, o que eles estão descobrindo de microbiota intestinal, até na prevenção de doença de Alzheimer. Os micro-organismos do intestino são importantes, né? Existe um eixo cérebro-intestino, que é um eixo de duas vias. Produtos do metabolismo do endotélio, da mucosa intestinal, e produtos de fermentação pelos micro-organismos vão até o cérebro e vão atuar lá no cérebro. Eu tenho até algumas projeções que eu já fiz palestras sobre isso também. E o cérebro, por sua vez, manda hormônios, sobretudo pelo sistema parasimpático, que vão atuar no intestino. Então, é um eixo de mão dupla. Então, as fibras solúveis vão contribuir para equilibrar a microbiota intestinal. Eu tenho no consultório resolvido muitos problemas de microbiota intestinal, recomendando a fibra solúvel, particularmente o farelo de aveia, que é o alimento mais rico em fibra solúvel que existe. E tem uma ação também anticancerígena, que os produtos de fermentação dessas fibras solúveis é o ácido butírico, que eu já mencionei lá atrás, como ácido de cadeia curta, que previne contra câncer do intestino grosso. O combustível preferencial do colonócito,
da célula mucosa do colo é o ácido butírico, que é produzido pela fermentação microbiana. A gente fala microbiota, que muita gente fala flora intestinal, mas não é só para a bactéria que nós temos no intestino. Nós temos também protozoários e temos leveduras. Então, por isso que a gente usa o termo microbiota intestinal em vez de flora. Aqui as suas ações fisiológicas, que eu já comentei com vocês, das fibras solúveis, né? Hipocolesterolêmico, hipoglicêmica e anticancerígena. As fibras insolúveis, essas não atuam nem sobre o colesterol, nem sobre a glicose e nem são fermentadas. Da maneira que elas chegam na boca, que elas entram pela boca, elas chegam lá no intestino grosso. Então, vão contribuir para aumentar o volume do bolo fecal, prevenindo contra câncer coloretal, constipação intestinal, doença diverticular, hemorroida e apendicite. Vocês sabem a origem da palavra enfesada, né? Cheio de fezes. O indivíduo cujo intestino não funciona, normalmente ele é mal-humorado, né? E então daí veio a palavra enfesado. E o alimento mais rico em fibra insolúvel que está aí no comércio é o farelo de trigo. O farelo de trigo, que consiste da casca mais a película, é rico em fibra insolúvel. Então, inúmeros casos de constipação intestinal são resolvidos simplesmente com a ingestão de farelo de trigo. Além de vitaminas, sais, minerais e fibras, essas substâncias contêm fitoquímicos ou fitonutrimentos. Fitoquímicos, vocês já ouviram falar, são os flavonoides, que tem aqui essa lista toda, substâncias que existem nos alimentos que não pertencem a nenhuma dessas categorias, nem proteína, nem gordura, nem carboidrato, e nem vitamina. Não são essenciais na dieta, mas promovem a saúde. Então, quando nós comemos bastante capim, é a brincadeira que eu faço, né? Frutas e hortaliças, eu chamo tudo de capim. Quando nós comemos bastante frutas e hortaliças, nós estamos comendo esses alimentos. Isso aqui é uma tabela que eu tirei de um livro que eu tenho. Então, vocês vejam aqui. Ó. Aqui nós temos carotenoides, fitoesteróis, saponinas, glicosinatos, polifenóis, inibidores de protease, monoterpeno, fitoestrógeno e sulfetos. Em todas essas categorias, nós temos substâncias anticancerígenas. Em 5 delas, nós temos substâncias antimicrobianas. Em 5 delas, nós temos substâncias antioxidantes que impedem a formação de radicais livres. Em 2 delas, nós temos substâncias antitrombóticas. Em 5 delas, nós temos substâncias que estimulam o nosso sistema imunitário. Em 2 delas, nós temos substâncias anti-inflamatórias. Em 2 delas, substâncias que influenciam na pressão arterial. Em 6 delas, substâncias que abaixam os níveis de colesterol. E em 2 delas, nós temos substâncias que modulam os níveis de glicose. Eu queria chamar a atenção particular aqui para os polifenóis. Entre eles, os flavonoides, que tem das 8 funções, eles têm 7 funções. Só não abaixam os níveis de colesterol. E também dos sulfetos. Sulfetos têm enxofre. Sulfetos são as substâncias que predominam no alho e na cebola. Aquele olor característico da cebola e do alho, aquilo é enxofre. Vocês veem a importância de cebola e alho na alimentação. Né? Das 8 propriedades, elas têm 7. E aqui é uma pirâmide alimentar, que é da Clínica Meio, que eu uso no meu consultório. Que as pirâmides alimentares, a pirâmide alimentar tradicional tem aqui o carboidrato na base e frutas e hortaliças aqui na frente. Então, para controle do peso corporal, o ideal é isso, é carregar a mão nas frutas e hortaliças. Então, vocês veem um mínimo de 7 porções por dia de frutas e hortaliças. Aqui nós temos os carboidratos, as proteínas, aqui a gordura. O exemplo aqui não está bom, porque nozes são ótimos alimentos, mas a gordura diminuiu o consumo de gordura e do doce. Então, essa é a pirâmide que eu uso no meu consultório. Isso aqui é o Moisés. Quando Moisés recebeu a tábua de Deus, havia 11 mandamentos. E o 11º mandamento, você não pode ficar gordo. Mas o Moisés quebrou a pedra.
Então, nós ficamos com 10 mandamentos, porque o Moisés, se ele não tivesse quebrado a pedra, nós teríamos 11 mandamentos, e ser gordo ia ser pecado mortal. Né? Isso é uma brincadeira que eu faço lá com meus pacientes. E aqui, se Adão nascesse hoje, não haveria mulher. Porque Deus não está conseguindo achar a costela do Adão, do homem moderno, para fabricar Eva. Mas tão gordo que ele está, ele não está achando, não consegue achar a costela do Adão. Isso é para dar um refrescozinho. E eu gosto de fazer um pouco de autopromoção. Eu sou descendente direto de Lavoisier. Lavoisier é meu octavô. Lavoisier, que é o pai da química, ele teve um discípulo chamado Berthollet, que, por sua vez, teve um discípulo chamado Gay-Lussac. Estou fazendo autopromoção, como eu disse. E que teve um discípulo chamado Liebig. Esse Liebig era um alemão, ele foi para a França para aprender química com Gay-Lussac. E o Liebig criou 3 escolas, era um líder mesmo na ciência. Ele criou 3 escolas e o Liebig notabilizou-se por dois fatos. Ele teve uma polêmica com Pasteur, que quando o Pasteur lançou a teoria dos micróbios, e o Pasteur achava que toda fermentação tinha que ter micróbio. O Liebig, ele macerava a levedura e obtinha a fermentação, sem nenhum micróbio. Claro, Pasteur estava trabalhando com o micro-organismo vivo, Liebig com as enzimas, porque o que fermentam são as enzimas. Só que na época não se conheciam as enzimas ainda. E o Liebig notabilizou-se também por uma coisa admirável, que ele sintetizou o nitrato de amônia. Quando ele sintetizou o nitrato de amônia, ele conseguiu um fertilizante que dava nitrogênio para o solo em dose dupla, porque até então utilizava-se estrume de animais como fertilizante. E o Liebig, então, permitiu um aumento da produção de alimentos com esse nitrato de amônia, que é o nitrogênio em dose dupla, como eu estou dizendo, e permitiu a Revolução Industrial, quer dizer, a ida aumentando, a mão de obra saindo dos campos e indo para as cidades, porque a produção no campo aumentou muito. Mas o que me interessa é aqui. Ó. O Liebig tinha um discípulo chamado Wöhler, que por sua vez tinha um discípulo chamado Kühne e outro chamado Kittner. E o Kittner foi Mendel, aprendeu química com Kittner. Não é um membro de Mendel da genética, não. É um Mendel da nutrição que trabalhava na Universidade de Yale. E esse Mendel, ele até hoje é mencionado nos laboratórios, porque a mistura de sais que a gente usa para narração para ratos é uma mistura de Osborne e Mendel. Eles é que equilibraram essa mistura salina. Então, o professor Baeta Viana, com quem eu trabalhei, foi discípulo de Mendel. E eu fui discípulo de Baeta Viana. Então, eu sou octaneto de Lavoisier. Aqui o elenco de professores que, na época, foram formados pelo professor Baeta Viana. Muitos aqui já faleceram, né? Sobramos aqui o Marcos Renistes e eu. Né?